Oi, gente, bom dia. Então, dando continuidade ao conteúdo da nossa disciplina, né? Hoje nós veremos a direção. A direção seria a terceira função de um gestor, de um administrador, né? A gente tem visto nas últimas aulas o planejamento e a administração estratégica, que também é uma função muito importante, é a primeira delas, onde se define os objetivos, se define o que se quer alcançar com a organização. Vimos a organização, né, que é como a gente distribui, a gente aloca os recursos para que esses objetivos eles sejam alcançados. E a gente vai ver a direção. Precisa-se de um guia, precisa-se de um norte, precisa-se de uma direção. Essa é a função que permite isso. E alguns autores tratam como liderança, que a gente vai ver um pouco hoje também, certo? Então vamos para o roteiro de nossa aula. Hoje a gente vai ver o conceito de direção, entender o que é que faz parte da função de dirigir, de liderar, né? A gente, dentro dessa concepção de direção, a gente precisa discutir muito o comportamento organizacional, que ele é definido pelas pessoas que existem na organização, tanto de forma individual quanto de forma grupal. É por isso que a gente vai ver o comportamento individual e a gente vai ver o comportamento em grupo, para que a gente compreenda o quanto as pessoas influenciam nesse processo de direção e, consequentemente, na gestão da organização. A gente vai ver também a motivação, que é que gera motivação em alguém, que é que faz alguém se sentir estimulado a trabalhar, a produzir mais. E a gente vai ver também a liderança e suas principais visões, que podem ser denominadas as visões dos traços, as comportamentais, as contingenciais e as visões contemporâneas de direção. Então vamos lá. O conceito de direção. A direção é a função da administração responsável pela coordenação da ação dos indivíduos no contexto organizacional, por meio de orientação, motivação, comunicação e liderança. Ou seja, a direção é que vai fazer com que as pessoas saibam a direção que elas têm que tomar, para onde elas têm que ir, como elas vão realizar determinada tarefa, como elas vão tomar determinada decisão. Então, a direção, ela orienta, ela motiva, ela permite estimular as pessoas em determinado caminho, comunica as principais metas, os principais objetivos e lidera. Então, a direção, ela funciona como algo norteador, algo que vai fazer com que a pessoa se sinta mais segura, tenha sua tarefa mais estruturada, permita entender o que é exigido dela, certo? Então, por exemplo, para que a Faculdade Santa Helena esteja desenvolvendo suas atividades, algumas decisões foram tomadas, tanto pela direção quanto pelas coordenações. Então, eu poderia dizer que a coordenadora Marcela, ela é minha diretora, ela é minha líder, ela define os caminhos que eu preciso seguir, mas também me dá uma certa liberdade, porque a gente vai ver que algumas lideranças, elas são mais abertas, elas permitem que os indivíduos participem do processo de tomada de decisão, elas não definem tudo, certo? Mas a gente vai entender um pouco melhor por essa diferença quando a gente for discutir que existe uma diferença entre administrador, gestor e entre o líder. Então, falei para vocês que a gente precisava entender um pouquinho sobre comportamento organizacional. E comportamento organizacional é uma área que deriva da antropologia, da psicologia, é uma área bem complexa, para vocês terem uma ideia. E existem cursos que têm uma disciplina só de comportamento organizacional pela amplitude que ele tem. Se eu for falar para vocês, por exemplo, eu dei aula em cursos de turismo, secretariado, sistemas de informação, e esses cursos têm essa disciplina de comportamento organizacional. E é uma disciplina bem extensa. A gente usa um livro que é na grossura mesmo, o tamanho do que vocês utilizam. Então, é uma área bem complexa. O que a gente vai ver hoje vão ser pinceladas, né, dessa área, porque ela é bem complexa, porque ela é dividida
em comportamento individual, de grupo e organizacional. E o organizacional é resultado desse comportamento individual e desse comportamento de grupo. Então, vamos entender um pouquinho o que é o comportamento organizacional. É uma área de conhecimento multidisciplinar cujo principal foco de análise são as ações e os comportamentos das pessoas nas organizações. É uma área multidisciplinar porque ela é originária de várias áreas, como eu falei para vocês, algumas delas são psicologia, antropologia, e ela busca compreender como é que as pessoas se comportam. Como é que as pessoas agem nas organizações? Pelo que elas são influenciadas? O que as levam a agir de determinado modo, certo? E esse comportamento ele pode ser subdividido em comportamento individual e comportamento em grupo ou comportamento grupal mesmo. Então, no comportamento individual, a gente vai compreender o que é uma atitude, porque às vezes as pessoas acham que atitudes são impulsivas, mas não, atitudes elas têm algo por trás, elas têm crenças, por exemplo, que fazem com que uma pessoa aja de determinada forma. Ela não age simplesmente por agir. A gente vai ver a personalidade também, que é algo que o pessoal de recursos humanos depois vai discutir muito, porque é algo que envolve processos de seleção. A gente vai ver também percepção, que varia de uma pessoa para outra. E a gente vai ver a aprendizagem, que a aprendizagem envolve mudança de comportamento. Se eu não mudo meu comportamento a partir de um conhecimento ou de uma experiência que eu tive, eu não aprendi nada com aquilo, certo? A gente vai ver com mais calma. E a gente vai ver também o comportamento quando ele se dá em grupo, certo? A gente vai ver os grupos formais e informais. Existem também alguns conceitos básicos do comportamento em grupo, mas que a gente não vai discutir aqui, como papéis, normas, coesão, porque seria um foco de uma disciplina de comportamento organizacional, mas a gente vai ver a diferença entre grupos formais e informais. E aí entramos em atitudes. Falei para vocês que uma atitude ela não surge do nada, existem elementos que influenciam nessa atitude, certo? Então, vamos ver o primeiro componente, que seria o componente cognitivo. O componente cognitivo nos lembra pensamento. E dentro do pensamento nós temos opiniões, nós temos crenças, nós temos informações, é aquilo que a gente acredita. Então, a gente vai agir influenciado pelo que a gente acredita. Já já eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor esses componentes. A gente tem também o componente afetivo. As nossas atitudes, elas são influenciadas pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. Aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta, aquilo que nos faz bem, aquilo que não nos faz bem. Isso seria o componente afetivo. Mas a gente também tem um componente comportamental, que é a intenção de se comportar de determinada maneira em virtude das influências das crenças que estão no nosso componente cognitivo e pela influência das nossas emoções, daquilo que a gente sente. Então, vamos dizer que alguém ela tem como princípio, como crença, a honestidade. Isso é o pensamento, isso é o componente cognitivo dessa pessoa. Ela acredita na honestidade, certo? O componente afetivo. Se diante de uma situação, por exemplo, onde essa pessoa ela recebe um troco errado. Ela paga um determinado valor e recebe um troco errado. Se ela tem a honestidade como componente cognitivo, como crença, ela vai logo pensar, vai sentir que o correto é ela dizer que o troco está errado para aquela pessoa que deu aquele troco errado. Ela sente essa necessidade, o seu coração pede isso. E qual é a intenção dela a partir desses dois pensamentos, o cognitivo e o afetivo? É agir dizendo que o troco está errado e devolvendo este troco, certo? Para que seja dado o troco correto. Então, é uma sintonia. Eu não ajo simplesmente por impulsividade, mas porque eu penso, eu sinto e eu tenho a intenção de me comportar daquela determinada maneira. Isso seria uma atitude. As atitudes mais analisadas no ambiente de trabalho são a satisfação no trabalho, o envolvimento no trabalho e o comprometimento organizacional. E apesar de serem palavras parecidas em termos conceituais, elas possuem diferenças importantes. A satisfação do trabalho é a sua atitude geral em relação àquele trabalho. É como é que eu me sinto em relação àquele trabalho.
ele me estimula, ele me motiva. É minha atitude geral em relação ao trabalho. Ela é positiva ou ela é negativa? Já o envolvimento com o trabalho é a sua identificação. É você se identificar com o que você faz. E isso reflete no seu desempenho, certo? Eu mesmo me considero uma pessoa muito envolvida com o que eu faço, porque eu amo ser professora. Então, eu tenho um envolvimento com aquilo que eu faço. Já o comprometimento organizacional é a pessoa, além de se sentir satisfeita, de se sentir envolvida, essa pessoa é comprometida com a organização. Ela é comprometida com a missão organizacional. Ela busca e é feliz naquela organização. Então, ela busca ter produtividade, ela busca gerar resultados para aquela organização, ela busca melhorar a imagem daquela organização, porque ela é comprometida com aquela organização, certo? Já a personalidade, gente, seria um conjunto de características psicológicas estáveis que caracteriza o indivíduo e diferencia de outras pessoas, refletindo em seu comportamento. Então, personalidades são características permanentes, relativamente estáveis, que a pessoa possui e que fazem com que aquela pessoa seja única, certo? Se as características mudam, isso não é a personalidade da pessoa. Por isso que existem distúrbios de bipolaridade, por exemplo. Mas se são características relativamente estáveis, a gente consegue ver e definir como aquela pessoa é, certo? Então, as organizações, elas se utilizam de alguns mecanismos para identificar o tipo de personalidade da pessoa, e isso pode ajudar na hora de um processo seletivo. Se você quer determinado tipo de personalidade, você realizar um teste de personalidade pode conseguir predizer se aquela pessoa tem aquele traço que você deseja para aquela função. Um modelo muito utilizado é o modelo dos 5 fatores, certo? É também conhecido como modelo Big Five. E quanto a esse teste, existe um site que permite que você faça o teste e identifique qual é o seu tipo de personalidade, que geralmente é a junção de 2 desses fatores aí, que eu vou explicar. Aí, no momento da live, eu vou dizer qual é esse site para que vocês possam fazer esse teste, certo? Os 5 fatores são extroversão, agradabilidade, senso de responsabilidade, estabilidade emocional e abertura a novas experiências. Então, a extroversão é aquela pessoa que ela consegue se relacionar bem, tem sociabilidade, é uma pessoa que consegue ter uma habilidade interpessoal legal, ou seja, de conseguir se comunicar com vários tipos de pessoas. Já a agradabilidade, que também alguns autores tratam como amabilidade, é aquela pessoa que ela gosta de ajudar, que ela te apoia. É uma pessoa amável, certo? Que você sabe que vai estar ali para te ajudar. Senso de responsabilidade é aquela pessoa que você sabe que é comprometida e que você pode contar com ela. A estabilidade emocional são aquelas pessoas que conseguem controlar suas emoções. Tem muito a ver com a inteligência emocional, que é outro fator que a gente vai ver já já. Ela consegue controlar seus próprios sentimentos e emoções, e isso facilita muito no ambiente de trabalho. E a abertura a novas experiências é aquela pessoa que ela está aberta ao aprendizado, que ela não tem medo da mudança, que ela gosta de conhecer coisas novas, certo? Já a inteligência emocional é uma competência que tem sido muito falada nos dias de hoje, que é uma habilidade de identificar, compreender e regular as emoções próprias e dos outros com quem uma pessoa se relaciona. Ou seja, a inteligência emocional ela é uma junção de inteligência intrapessoal e interpessoal. A inteligência intrapessoal é eu conhecer meus próprios sentimentos e emoções e conseguir controlá-los. Enquanto a inteligência interpessoal é eu conseguir lidar com as emoções dos outros e os sentimentos dos outros e, consequentemente, ajudar as pessoas e conseguir me relacionar bem. Então, se eu disser para vocês, por exemplo, um profissional de saúde ele precisa ter muita inteligência emocional. Porque muitas vezes ele precisa ter que dar uma notícia para um familiar de que uma pessoa faleceu. E ele precisa se controlar, ele não pode simplesmente começar a chorar, certo? Ele precisa ter inteligência emocional de controlar suas emoções e conseguir dar um conforto para aquela outra pessoa. Então, isso é inteligência emocional. E isso é algo exigido dos gestores também.
E aí a gente vai ver no próximo vídeo a percepção e a aprendizagem que fazem parte do comportamento individual, além de dar continuidade à questão do comportamento em grupo, da motivação e da liderança.